vocês que nos veem agora pela Rede Amigo Espírita, Canal 5, página no ar hoje, com a família crescendo, né? Hoje nós temos a ilustre presença aqui da nossa amiga Giane e do nosso irmão Neto Batista para abrilhantar aqui o tema de discussão de hoje, não é isso, Mel? Isso, com muita alegria, né, que estamos nesse último programa de 2015, né, trazendo um tema muito fortalecedor para o nosso trabalho, que é a certeza que Jesus veio, né? E Emmanuel vai nos contagiar, né? Mas antes disso, queremos que os nossos amigos possam dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão ali nos vendo. É sempre um prazer, né? O convite de vocês é aceito sempre. Prazer estar aqui, ainda mais que faz tanto tempo, né? A gente tem outros programas, então um prazer enorme. Como você falou, realmente o tema ele é renovador, né? A gente está numa fase de renovar as esperanças, de planejar, né? De fazer aquela avaliação, né? Que a gente faz do ano, se a gente conseguiu atingir as nossas metas e expectativas. E realmente esse texto vem muito a calhar, então foi ótimo poder contribuir aqui hoje com vocês. Boa noite a todos. É um motivo de muita alegria participar desse projeto Página Aberta, estar aqui junto com vocês. É uma alegria, inclusive, porque é o primeiro ano, né, do programa. A gente hoje fecha o primeiro ano, literalmente, com uma chave de ouro, né, com muita alegria. Eu estou muito feliz em estar aqui participando desse momento com vocês. É um momento que realmente, assim, acho que fecha um momento, né, para a gente e abrindo um novo momento para 2016. Mas é o fechamento de um ciclo, né? Isso é muito legal. E o que eu acho interessante, né, a espiritualidade, ela programa tudo. Então, eu estava até conversando com a Giane, a gente não está fazendo, dezembro, quais são os meios, quais são os temas que eu vou tratar, não, de janeiro e tal, não. Simplesmente a gente pega o livro e vai seguindo uma sequência dos 4 livros, né, que compõem a coleção Vinha de Luz. E aí é interessante, isso mesmo, a coleção Fonte Viva de Emmanuel, né? E é interessante que justamente terminando o ano, fechando todo um ciclo, como a gente constitui sempre, né, a cada final de ano, vem justamente essa mensagem para que a gente possa discutir, analisar e interpretar à luz da doutrina. Jesus veio. E a gente sabe sempre, né, eu sempre bato isso aqui em tema, que Emmanuel nunca coloca um título porque achou bonito. Aleatoriamente. Tem uma coisinha ou várias coisinhas maravilhosas para a gente poder discernir. Então, vamos a ele. Vamos começar, né? E hoje, né, esse tema Jesus veio, Emmanuel vai nos trazer justamente da carta de Paulo aos Filipenses, né, que é o capítulo 2. E é uma carta que ela começa com muita doçura, né, com muita trazendo a energia realmente de amor do Cristo. E Paulo começa dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Né? Ele vem trazendo essa energia da representação que foi o Cristo, né? Naquela época, trazendo para reforçar naqueles irmãos que estavam seguindo o caminho, né, de continuar a mensagem do Cristo. E aí ele diz: completa a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, nos convidando, né, a estar nesses sentimentos de afeto, de comunhão de espírito, de misericórdia. Aí, como ele diz, né? E é como eu estou me sentindo hoje, viu? Com a presença aqui dos nossos irmãos aqui de lado. Tenhais, ele continua dizendo que erais o mesmo amor, né? Sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, ou seja, a comunhão, né? Ele vem reforçando isso.
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Né? Então, se a gente pode imaginar, né, na nossa pequenez, a força espiritual do Cristo, de um co-criador com o próprio Deus na construção desse planeta, mas em momento nenhum o Cristo se coloca assim, né? Ele se coloca como um irmão que vem compartilhar, e pelo contrário, ele dá para nós condição de compreender que nós somos deuses, que nós somos a luz do mundo, né? E para chegar no versículo que aí é onde Emmanuel coloca, né, que é o versículo 7, ele diz: antes, né, o Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Fantástico. Eu me lembro uma música de Carlinhos Conceição, né? Que ele, o compositor espírita, que ele diz o seguinte, que o sofrimento maior do Cristo a gente não viu. Porque a gente, quando fala de sofrimento do Cristo, a gente enxerga a cruz, a crucificação, a humilhação. A dor física. Então, você vê como a gente não tem a dimensão de fato de quem é esse ser maravilhoso, de pleno amor, que é o Cristo, para o planeta, para tudo que a humanidade terrestre representa, né? É realmente algo assim que, em muitas circunstâncias, me chega a emocionar. E quando ele fala aqui justamente, né, que o Cristo aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí o que é Jesus para a gente? O que é que a doutrina espírita fala que Jesus é para a gente? Né? Lembrando aquela questão 625. Modelo e guia. E aí? Em quantas circunstâncias nós, diante, né, pegando a Filipenses aí, dessa fraternidade, dessa irmandade, desse entendimento, quantas vezes e situações nós nos colocamos nessa base de ser como Cristo? A gente vê que Jesus ele já vem assim num contexto de muita paciência, literalmente, porque o projeto espiritual que foi desenvolvido, né, e que, vamos dizer assim, um ciclo ele se fechou justamente com a vinda do Cristo para a Terra. A vinda de Jesus representou a luz para toda a humanidade. Tanto é que ele dividiu o tempo, né, em antes e depois. Ele não coube, ele né? não coube no tempo. Né? É tão grande e é tão grandiosa a proposta que marcou de tal forma que a gente começou a contar o tempo a partir da sua vinda. E aquilo que aconteceu até o seu nascimento, para nós, ficou como sendo a era anterior. E a gente tem hoje uma realidade muito feliz de poder contar com essa orientação, porque a mensagem do Cristo ela continua sendo extremamente atual. Ainda mais descortinada pelo que a doutrina nos traz. Né? Isso. E o Espiritismo ele vem resgatar, né, essa mensagem, conforme ele mesmo houvera prometido quando disse que nos mandaria um Consolador a fim de restabelecer tudo o que tinha sido trazido por ele. Então ele sabia que a mensagem que ele estava trazendo ao mundo ela seria deixada à margem por outros interesses. E o Espiritismo vem resgatar a essência da mensagem, que é justamente a parte moral, a parte do proceder, né? A parte do bem proceder. E olhando mais detalhadamente na mensagem, né, que foi selecionada hoje, a gente reflete numa palavra, né, que é a humildade. Exatamente. Essa palavra, né, que para nós é tão importante e que Jesus ele vem ao mundo anonimamente, né? Podia ter vindo filho de reis, né? Sim. Herdeiro de trono, podia ter vindo num contexto muito diferente, e ele vem de forma anônima, né? Sem berço,
como o próprio Emmanuel fala na mensagem, né? Sem berço, mas vem dentro da sua condição de testemunho, né? Que é a segunda palavra que a gente reflete. Humildade e testemunho. A humildade de quem sabia da sua grandeza, mas se colocava ao lado do outro como alguém não que estava na superioridade do ensino, mas que ensinava principalmente através do amor. E essa condição, né, do testemunho, de acima de tudo do compromisso, de viver tudo aquilo que de fato ele trouxe como orientação. A melhor forma que Jesus teve de nos ensinar, e a única forma que a gente fala, principalmente enquanto pais e mães, né, é através do exemplo. Os movimentos sociais, né, na Terra, quando eu falo assim, família, religião, trabalho, né, a gente vê muito as pessoas se digladiando, não se entendendo. Olha o que Emmanuel fala no primeiro parágrafozinho, né? Muitos discípulos, falando de nós como seguidores do Cristo, né, falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz da ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas humanas. Quer dizer, o cara se acha, né? Eu não estou convivendo bem porque fulano não tem aquele entendimento, porque fulano não me compreende. Quer dizer, o cara se acha que é, né, a cocada preta, né? E aí, como aquele menino Alberto Almeida fala, né, as encrencas vão se estabelecendo. E Emmanuel frisa bem bonitinho aqui, ó, entretanto, tais reclamações não são justas. Exatamente. Não é isso, Giane? Exatamente. Giane, tem alguma coisa para falar com a gente? Estou sentindo. E quando você vê aqui no próprio, eles falam que o mestre aniquilou-se a si mesmo, tornando-se servo. Ele tornou-se servo de quem era inferior a ele, né? Se ele fosse se colocar na posição do Filho do Altíssimo, de o responsável de trazer essa mensagem de amor, né, para a humanidade, ele não teria se colocado nessa posição de servo. Como o Neto bem falou, humildade foi um traço permanente, é uma palavra que não se dissociava de Jesus. E é nesse primeiro parágrafo que a gente entende justamente isso, que a gente muitas vezes se coloca nessa posição de superioridade e coloca, às vezes, na ignorância do outro, a justificativa para a nossa falta de humildade, para a nossa falta de entendimento que a gente tem que servir, e servir é um exercício de amor, né? Então, às vezes, a gente se julga pessoas tão boas, tão dignas, mas que ainda a gente tem que admitir, a gente não sabe amar. O Senhor das Estrelas, né, se aniquilou, falando novamente do Cristo, para poder estar entre a gente. O amor é doação, né? E quando você ama, você doa o que você tem de melhor, mesmo que aquela pessoa, às vezes você sabe que ela não tem condições de ter a compreensão do que aquela doação significa, do que aquilo representa, mas você se sente feliz por poder contribuir de alguma forma. A sua doação, mesmo que não tenha um resultado visível, palpável, mas que você sente bem em estar servindo, né? Então é um exercício de amor mesmo. Eu acho interessante aqui, Carol, se a gente seguindo, né, já dentro dessa linha, quando ele diz aqui no terceiro parágrafo, né, para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa passagem ela é muito rica e é muito feliz, porque eu me lembro de uma outra abordagem de Emmanuel, não me lembro agora o nome do livro, mas é também da série Fonte Viva, em que ele usa aquela pergunta que Jesus faz antes da multiplicação dos pães e dos peixes: quantos pães tendes? Essa é a reflexão. E ali ele pergunta, né, a Bartolomeu
quantos pães eles tinham para poder alimentar todo aquele povo. E ele fala sobre os recursos. Jesus veio e com quem é que ele podia contar? Para nós fica um ensinamento assim maravilhoso, porque Pedro, quem era Pedro antes do Cristo, quem passa a ser Pedro depois do encontro com Jesus? Né? Pedro representa, claro que entre muitos outros, mas ele representa em essência a capacidade de que qualquer um de nós, buscando de fato essa mensagem de forma legítima, verdadeira, honesta, sincera, nós podemos dar um avanço significativo na nossa caminhada. Porque o mesmo Pedro, que lá no começo era impaciente, intolerante, nervoso, né, que se irritava com facilidade, depois é o mesmo homem que lá depois, lá bem adiante, já após a crucificação de Jesus, consegue compreender de fato o papel da calma, da tolerância, e foi no contato com o Cristo, né, que ele conseguiu ter o exemplo de transformação. É muito interessante eu ouvindo vocês aqui, né? E eu estava pensando como nós exigimos perfeição dos outros, né? Como nós exigimos que o outro já esteja pronto, ou esteja, nós vamos achando que já estamos em um lugar. E o Cristo, essa sua colocação, né, foi interessante, do que temos, o que nós temos para oferecer. Às vezes o que o outro tem para oferecer é tudo que ele tem. Né? Eu lembro a história da farinha, lá em Rio Tinto, quando a gente fazia aquela campanha. Mas nós queremos sempre, nosso olhar de julgamento é sempre para que o outro, e isso, eu estava aqui pensando, como isso acontece nos lares, nas famílias. Como nós exigimos que os nossos filhos já estejam num padrão de entendimento. Hoje eu estava conversando com uma avó e ela trazendo uma dificuldade entre a filha e a neta, e ela dizendo, nossa, a neta só queria fazer um desenho, né? E a mãe não compreendeu, queria que a filha compreendesse a visão da mãe adulta. E isso em tudo, né? Às vezes a gente já quer que o outro entenda a dificuldade, porque nós sabemos que cada um tem algo a oferecer. Cada um está num ponto. Às vezes um é mais calmo, às vezes o outro é mais ágil, não é tão calmo, mas é mais ágil em determinadas coisas. E se a gente puder ver o que é que o outro tem para oferecer, né? Nós vamos juntar os peixes e os pães e aí poder alimentar, né? Unir a família poder se desenvolver nas diferenças. Mas a gente quer que todo mundo seja igual, né, Giane? Que seja... Então, essa fala de Emmanuel, né? O Cristo, ele não veio entre pessoas que já estavam num alto grau de perfeição, mas ele quis justamente mostrar que todos nós, estando abertos, né, a esse momento, a esse encontro com ele, nós podemos nos transformar e melhorar cada dia. E muitas vezes essas exigências de perfeição não são só com o outro, é com a gente também. A gente sempre acha que, como você disse, às vezes aquilo que a pessoa doa é tudo que ela tem, mas a gente sempre acha que é pouco. Então eu sempre estou esperando eu ter o máximo que eu possa ter para que eu possa me doar. Então a gente também exige da gente uma perfeição, né? Eu não tenho como colaborar ainda, eu não tenho tanto estudo, eu não tenho... Mas a gente sempre sabe que tem como. Diariamente nos são colocadas situações em que o nosso amor, a nossa humildade, esses exercícios diários que a gente tem na convivência social e familiar, nos são colocados e a gente sabe, e às vezes a gente fica, não, quando eu tiver melhores condições, quando eu tiver estudado, quando eu tiver lido a codificação inteira, né, que eu vou saber tudo direitinho, eu vou contribuir melhor. Então a gente sempre está achando, né, que então exige uma perfeição da gente, não só dos outros, mas da gente também. Na verdade é uma forma de protelar, né? É interessante você colocar esse ponto, porque o que a gente lembra? Né? Foi uma doação que Jesus usou como exemplo, mas aquela mulher que estava lá no gasofilácio, que depositou as 2 moedas, ele esclarece para os apóstolos dizendo que ela foi quem mais deu, porque ela deu daquilo que ia lhe fazer falta. Será que isso é só em relação à questão financeira?
Ou será que isso também não está relacionado ao tempo, Ao tempo. que é um recurso que nós temos? Paciência, que a gente Né? nunca tem. Então, assim, eu só tenho 20 minutos, né, da minha semana para disponibilizar. Mas se eu estou disponibilizando, se eu estou a caminho, né, não, mas eu vou esperar, não, faça, né? Faça o que você precisa fazer, faça o que você pode fazer agora. Porque se você aproveitar esse tempo que você tem agora para fazer o bem, tudo que você fizer além disso vai lhe ser útil também, né? Eu penso muito naquela visão assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Você fazer sua parte. Não importa a quantidade, sim a qualidade, né? Isso. Usufruir o máximo daquele recurso para que realmente a coisa ganhe uma dimensão. E é interessante, olha o que Emmanuel diz. Nós não podíamos ir a ter com o Salvador. Nós não podíamos ir ter com o Salvador. Quem é que está no quilate, mesmo passar 2000 anos e chegar pelo menos aos pés do Cristo, às raias do Cristo, né? Governador espiritual. O governador espiritual do orbe. Então, entendendo isso, né? O mestre veio até nós, como Emmanuel lembra, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo, sem se fazer quem é, né? A gente vê, a Ramatiz mesmo fala que foi um processo de 1000 anos de preparação, o Cristo se apagando, literalmente veio até nós, a gente pode dizer assim, de joelhos. E o que eu E acho... o ser que já é, né? O que eu acho muito interessante não é só essa preparação. É que quando se estabeleceu a necessidade de alguém vir à Terra, Jesus, na condição de governador, ele disse, eu vou. É a minha responsabilidade. Podia dizer, Podia vai mandar você. É como se ele dissesse, é o meu povo. Né? Então, ele poderia ter mandado qualquer outra pessoa. Imagina, Mas aí ele né? realmente se colocou na posição de servo. eu estava imaginando aqui, Jane, a vizinhança de Jesus, né? Então, você está imaginando a vizinhança? Espíritos, os vizinhozinhos dele. Eu estou só pensando aqui assim, né? O planeta Terra existe há quanto tempo, segundo a visão da ciência? 4,5 bilhões de anos por aí. E antes daquele tempo, Jesus Já era. né? Cristo, né? Já então, era assim, Cristo. há 4 bilhões e 600 milhões de anos, Jesus recebeu o projeto do planeta já na condição de espírito superior. Isso é para a gente tentar entender a dimensão desse espírito, que é difícil de entender. É difícil. Porque o que ele fez aqui entre nós, eu não vou colocar em condições percentuais, que eu acho que talvez não existe, assim, é uma coisa tão mínima. Estoura a máquina, né? É tão pequena, é tão pequeno o que Jesus fez, que para nós é tanto, mas é tão pequeno, assim, eu acho que pela grandeza espiritual do que ele poderia ter feito, ele se limitou assim a uma... Eu acho que seria uma comparação muito pobre, né? Mas que ajuda a ilustrar seria você ter um professor com pós-doutorado numa sala de jardim de infância. Talvez eu acho que consiga representar o que significa a vinda de Jesus aqui para vir ter conosco, né? E a primeira lição dele, né, foi justamente essa questão que você frisou desde o início, a questão da humildade. E se a gente pegar direitinho, né, as bem-aventuranças, qual é o primeiro pressuposto da bem-aventurança quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Justamente você tornar-se humilde. É o objetivo. Né? Porque quando você se torna humilde, você está em condições de continuar o processo, porque a bem-aventurança é um processo de realização, transformação e crescimento, né? Você vai se entendendo, você vai se internalizando, você vai chegando a algumas compreensões, você vai entendendo umas dimensões, as circunstâncias, o povo mesmo que te cerca, você vai aceitando melhor as situações e as pessoas. E aí, nesse processo você vai
digamos assim, ascendendo em termos espirituais até chegar à culminância de poder, de fato, cristificar-se, né? Entender o amor, o processo do amor ao ponto de ver a Deus. Então a gente vê que sem humildade não se vai a canto nenhum. E não por acaso a humildade é a primeira bem-aventurança. Primeira bem-aventurança. Quer dizer, a porta de entrada. E não por acaso também... Eu tive uma aula das boas-aventuranças, né, que o João teve com a gente domingo justamente falando sobre isso no ponto a ponto. E ele falou, é a primeira porque se você for olhar as demais, sem humildade você não vê nenhuma outra. Então, realmente, se a gente for olhar em cada mensagem do Cristo, né, em cada momento, essa de humildade. Até porque, por mais que a gente estude, que hoje a gente tenha infinitas fontes de conhecimento, de ensino, que a gente possa entender cada vez mais o mundo espiritual, os desígnios, a gente ainda não saiu da mensagem de Jesus. A gente já adquiriu muitos outros conhecimentos, muitas outras informações, mas aquilo que Jesus nos passou, ainda a gente não conseguiu internalizar. Porque exige da gente essa humildade, de você ver que você não é maior do que ninguém, né? E ninguém é inferior a você. Ter essa visão. E a gente ainda não adquiriu esse amor que Jesus trouxe, que a gente não tem noção do que vem a ser esse amor. Esse amor que nos ama com todas as imperfeições, com todas as nossas falhas, com todos os nossos achismos, né? Ele nos ama sem criticar, com paciência, esperando o nosso tempo de entendimento das coisas. E assim, esse convite que o Mestre Jesus sempre nos faz ao trabalho, ao servir, é porque ele vê no trabalho, no servir, um amor em exercício. Porque não tem como eu dizer, eu amo e eu não sirvo. Eu não amparo, eu não estendo a mão, eu não apoio. Então não existe. Amor é exercício. E pegando essa sua deixa aí, né, da história do compreender, né, e dar o tempo ao tempo. Que uma frase que eu ouvi uma vez e não esqueci mais nunca, que o advogado da razão chama-se tempo, né? Então você compreender o momento do outro, o tempo do outro, né? É fundamental para as boas relações, para que realmente a fraternidade ela possa ser uma certeza na vida das populações como um todo. A gente vê, gente, é incrível. Numa fila de banco, infelizmente a gente vê nem os idosos se entendem. Sempre tem aquele que quer ser mais preferencial do que o preferencial, se acha mais do que o outro, né? A gente sabe que muitas vezes tem um que está uma doença, uma dificuldade, ou outra, tal. Então é o sentimento de compaixão, de dever, que faz com que você coloque aquele outro na sua frente. Mas não é bem assim que a coisa a gente vê funcionar. É o contrário, é cada um querendo passar na frente do outro nas mesmas condições e todos sendo preferenciais. Um exemplo que eu estou dando porque eu lido com o público, né, diariamente, o Neto sabe disso, e a gente vê muito essa situação, né? E no nosso dia a dia, então, é incrível. Como você mesmo falou, Melry, com relação à história do relacionamento pais e filhos, né? O tempo da criança. É muito importante a gente se aperceber disso, né? O tempo do marido, da esposa, a situação de compreensão mesmo, porque a gente sabe que conviver em muitas circunstâncias é você perder de vez em quando alguma coisa, ou ceder, né? Algo, até em algumas situações esse ceder chega até a um ponto de sacrifício, né? A gente sabe que existe isso. E quando você começa a exercer isso aí você começa a caminhar de forma mais adequada. Joana de Cusa, né, que foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles,
A gente sabe, está lá no Evangelho. Teve um momento que ela não aguentava mais o marido. E foi com Jesus, eu acho que no mínimo, né, cá entre nós, ela queria que Jesus dissesse: minha filha, se separe e vem até mim. Porque ela propôs isso, né? Sair realmente da relação e seguir o Cristo. O Cristo disse: não, peraí, minha filha, não é assim não. Volte, compreenda, fique com seu marido, né? E aí Joana compreendeu realmente essa assertiva da boa relação. Porque em todos os círculos que a gente se coloca, por livre escolha, tem um quê? Tem um porquê. Tem um significado e um propósito, sempre para que a gente possa crescer e desenvolver. Pode falar, meu filho. Não, eu estava pensando aqui, né, o termo humildade, não é? Há uma visão, às vezes, equivocada do que seja humildade, né? As pessoas acham que ser humilde é você se submeter ao outro. Quando Cristo ele servia, primeiro ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? E muitas vezes ele fala: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tinha consciência do que ele era, né? Ele tinha a energia dele de amor e de conhecimento estava ali presente, porém ele tinha compreensão da dor do outro. Quando ele entrava em contato com o outro, ele entrava em contato com aquele ser na sua totalidade e ali viu um irmão, né? Muitas vezes a dificuldade que nós temos de exercer a humildade é porque nós estamos em relações de competir. Quem sabe mais, quem é melhor, quem ajuda mais. Então, nós vamos vivenciando um equívoco. Ou vamos na síndrome do coitadinho, daquele que se faz de humilde. E humildade não é isso. Humildade não é isso. Humildade é você ter consciência do que você é, mas que você não precisa usar, ou seja, do seu conhecimento, ou seja, da energia que você tem para mostrar para o outro que você é melhor. Pelo contrário, você utiliza do potencial, do conhecimento que você tem, da habilidade que você tem para reerguer o outro, oferecer ao outro a sua mão estendida, dizer: vem comigo, eu estou aqui para lhe auxiliar. Então, Cristo fazia isso. E um dos grandes exemplos é a mulher adúltera, né? Quando Jesus está diante daquela mulher aqueles homens vêm dizendo: olha, ela cometeu um adultério. O Cristo, em momento nenhum, ele utiliza ou um sermão, ou algo tanto para humilhar aquela mulher que já estava humilhada, ou aqueles homens, né? Ele não utilizou. O que ele fez? Primeiro ele se baixa e fica diante daquela mulher que estava caída. E começa a escrever, porque o Cristo tinha uma energia moral, ele tinha uma energia espiritual. Então a própria energia já dizia quem ele era. E às vezes a gente se esquece da energia espiritual que nós somos, da força divina que nós temos, né? Então quando ele se baixa e começa a escrever e vai entrando em contato com aquela multidão, utilizando da sua força de amor, aqueles homens vão entrando em si mesmo e vão começando a refletir, e silenciosamente cada um vai saindo. E aí ele oferece a mão à mulher e a ergue e diz: Deus que te condenaram, né? Eu também não te condeno. Porém, aí vem a autoridade dele, sem humilhar. Porém, vais e não voltes a pecar. Então, é utilizar do meu conhecimento para auxiliar sem rebaixar, sem humilhar o outro, sem dizer que eu sou melhor. É você estar no coração, você estar na energia de servir como, né? E quando o próprio Cristo ele coloca: quem nunca pecou, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, e ele não atira, ele também se coloca no papel daquele que um dia já errou. Sim. E que se ele chegou à condição de Cristo, é porque ele também teve que superar as más inclinações que um dia ele teve. E como você falando aí, uma coisa que me é muito clara: toda e qualquer virtude, uma vez que a gente adquire,
ela passa a ser natural em nossas vidas. Então a humildade, ela não é um ato racional. Não é assim, não, se eu não agir assim, não estou sendo humilde. Quando eu racionalizo, quando eu digo a melhor conduta é essa, eu ainda não sou humilde. Com certeza. Porque a virtude é aquela que você exerce sem nem perceber que exerce. É verdade. Então, enquanto às vezes a gente pensa, eu fui tão humilde hoje porque eu fui agredida e eu não, rebati, eu me calei, ou eu ofereci a mão estendida para aquele que era tão inferior a mim, então eu ainda não adquiri essa humildade. Você colocou um ponto interessante aí, porque eu lembro de até um vídeo que está no YouTube com o Mário Sérgio Cortella, de um dos programas fazer a propaganda, né? Mas é legal, é o Café Filosófico da TV Cultura. E tem um programa que é a entrevista dele com o professor Clóvis de Barros. Ele cita um exemplo assim que é fantástico, né? Numa maratona, o maratonista que está em primeiro lugar, ele já está chegando e vai cruzar a linha. E vem o segundo colocado, que é um espanhol. E ele vem no ritmo que, se ele continuasse no ritmo que ele vinha, ele ia chegar em primeiro. Porque o primeiro lugar já estava desacelerando. O primeiro lugar desacelerou porque já estava descrente que ia vencer. E se ele desse um sprint ali no final, ele ia conseguir chegar em primeiro lugar. Só que quando ele chega próximo, ele empurra o que está na frente para ele cruzar a linha em primeiro lugar. Ou seja, ao invés de passar na frente dele, né, ele empurra. E o rapaz que vinha em primeiro lugar vence a maratona. Termina a maratona, o repórter vai perguntar a ele: por que você fez isso? Por que você empurrou o rapaz? Ele disse: mas isso o quê? Não, você fez, mas isso o quê? O que você está querendo perguntar? Não, por que você empurrou ele? Não, porque ele ia ganhar. Ele já tinha ganho a maratona. Na verdade, ele diminuiu porque ele imaginava que não tinha mais ninguém atrás, mas o mérito da vitória era dele já. E aí ele foi perguntando assim, e ficou claro que a resposta que ele deu, né, o que ficou em segundo lugar, é que para ele não tinha um comportamento diferente daquele, tinha que ser aquele comportamento. Sim. E aí no final ele disse assim, né, o repórter perguntou a ele, disse: mas você acha que isso você poderia ter ganho? Eu disse: mas tem um problema. Ele disse: o quê? Ele disse: o que eu ia dizer para as outras pessoas? O que eu ia dizer para minha mãe, né? Quando eu chegasse em casa e eu tivesse tido aquela atitude que eu tive. Então, é fazer a coisa certa, né? Você reconhecer ali a sua condição, né, de humildade, de ética, né, de alguém que está ali inserido no contexto social, mas é você não deixar de perceber o outro com o seu valor, com a sua atitude. E a gente hoje anda muito carente, né, desses exemplos. Tanto é que é curioso a gente ver hoje. Você vê pessoas que acham dinheiro e devolvem o dinheiro, vira destaque. Celebridade. Né? A honestidade é como se fosse algo... E para fechar, né, assim, a minha participação, a gente vê que o tempo literalmente voa, né? Para fechar a minha participação, eu queria trazer uma reflexão que está no livro Obras Póstumas, que é uma reflexão que Allan Kardec faz, falando sobre a estrada da vida, ou o caminho da vida, dependendo da versão. Mas é uma abordagem muito rica, em que ele conta a essência desse contexto de hoje, né? De uma viagem que é empreendida e você está numa estrada, dali a pouco acabou a estrada, você se vê numa selva, numa floresta, e é uma floresta densa, não tem caminho, não tem sinal, não tem nada. E você vai nessa estrada e vai tentando e se machuca, né? Fica numa situação complicada, mas você quer sair dali. Aí você acha a continuação da estrada, lá na frente, depois de muita dificuldade. Você continua na estrada, seguindo novamente, dali a outra floresta. Na segunda floresta, você já está um pouco mais... Você já sabe, né, mais ou menos como é que é. E o processo ele é contínuo. Até chegar num determinado momento que você vê uma subida. Né, e você vai e sobe até chegar lá em cima. Quando chega lá em cima, você olha para a parte que ficou embaixo e você vê as florestas por onde você teve que passar. E você vê outros homens vindo naquelas florestas fazendo o percurso que você já fez. E aquele que chegou lá em cima conversa com o sábio, que aí para a figura da gente seria, por exemplo, Deus, e aquele homem que está lá em cima é como se fosse o Cristo. Né? Ele disse: e agora? Senão agora você vai voltar e vai ajudar os outros que estão vindo na estrada.
Então é esse assim, um exemplo. Né? E a gente deixa de fazer isso. Vanberto aqui, o nosso colaborador, o nosso 5º colaborador hoje, né? Porque a gente tem 4 aqui, não é isso, Vanberto? Ele lembra justamente que a gente deixa de fazer muitas vezes isso, porque está lá em Filipenses, Paulo cita em Filipenses 2:21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Porque aí a gente deixa de observar e ter esse olhar fraterno, esse olhar de entendimento. Porque quando você estava falando da figura do maratonista, eu estava me lembrando com relação ao trabalho. Quantas e quantas vezes nessas cobranças de metas, né, de você realmente chegar a atingir aquele objetivo que a empresa quer, muitas vezes a custos de muito estresse, de muita dificuldade, quem está na frente, que a gente sabe que é uma pessoa que é muito cobrada, muitas vezes ela esquece de ter esse olhar, de valorizar o que aquele funcionário tem de diferencial. E muitas vezes há uma questão de querer cobrar o que aquele indivíduo não pode dar. Mas ele tem outros potenciais maravilhosos que, se usasse no conjunto do todo, a coisa realmente tenderia a dar um salto maravilhoso e atingir os objetivos, né? E aí é muito interessante isso, porque veja como essa visão de Jesus, de se rebaixar, de vir até nós, entendendo que a gente não podia ir até eles, é muito significativo. E de trabalhar com os inferiores. Porque quando eu falei daquela questão da vizinhança de Jesus, ele não podia convidar um vizinho dele assim, né, com o pós-doutorado, o PhD nisso, naquilo outro. Meu filho, vem comigo, eu vou descer ali, ó, aquele de manter lá é grande, eu preciso de ajuda. Mas não, ele veio sozinho e fez questão de escolher os daqui, né? Os que tinham dificuldade. E a gente vê que não foi também, as escolhas do Cristo, não foi aquela escolha, não, eu vou escolher os melhores que estão ali naquele local. Não. Foram pessoas simples mesmo, algumas grosseiras, alguns intelectualizados, mas todos com sua dificuldade, com seu jeito de ser, em necessidade de crescer, né? E aí ele nos dá essa lição maravilhosa. Como Emmanuel prossegue aqui, né? O exemplo de Jesus nesse particular representa lição demasiado profunda. Ninguém elege conquistas intelectuais ou sentimentais, ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra, né? Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Olha bem, essa observação de Emmanuel, né? Se o teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade, né? É aquela questão mesmo do exemplo de Jesus. Recorda a demonstração do Mestre Divino, Emmanuel prossegue. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como governador espiritual, para ser um servo crucificado. Olha só, né? Que dimensão, que coisa maravilhosa, né? E Vanberto coloca aqui: carentes de estudo do Evangelho, da ética, da moral, estes dois últimos nem são mais ensinados nas escolas, a ética e a moral. Realmente faz muita falta e diferença. Mas nós temos a doutrina maravilhosa,
a revivescência do Cristo em nossas vidas. Então, qual a desculpa? O que fazer a gente já sabe. Né? A gente estuda, a gente intelectualiza, a gente discute, mas a gente precisa vivenciar, passar na vivência mesmo, ficar com mais atenção naquela questão dos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? E a gente vai errar ainda, a gente vai fazer besteira, isso eu não tenho dúvida. Afinal de contas, como o Emmanuel mesmo disse, quem foi que quem já atingiu os pícaros da culminância da luz do Cristo, né, no planeta Terra? Ninguém. Mas o importante é saber que pode haver o erro, mas eu vou estar atento para na próxima oportunidade errar um pouquinho menos, nem que seja como é que diz, Jane, o cabelo do né? Cabelinho de gato, bem fininho. Cabelinho de quê? De gato. Cabelinho de gato, né? Uma raspinha de cabelo de gato, pronto. Bem fininho. Mas a gente já tendo essa atenção, a gente vai colaborando com o nosso crescimento e, em contrapartida, sem dúvida, dando o exemplo para que outros possam enveredar pelo mesmo caminho. Afinal de contas, Jesus está sempre conosco, né, meus irmãos? Ele veio, né? Ele veio. Maravilhosa! Lembrou bem a ideia que nós discutimos hoje. 2015, sem dúvida, foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Muitos acontecimentos, muitas coisas que tiraram a nossa esperança, a nossa fé. Mas eu acho que esse texto, Jesus veio, ele tem que lembrar, a gente tem que ter em mente que ele veio. Ele trouxe uma mensagem de amor. E continua. Trouxe uma mensagem de esperança que continua viva. Muito viva. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar do conteúdo dessa mensagem e dessa energia de renovação, de recomeço, né? De botar a casa em ordem. Quando eu falo casa em ordem, é a nossa casa aqui interna. Sentimental e mental. Para que a gente possa realmente deixar o que foi ruim para trás. Se eu errei, não tem mais como voltar atrás e desfazer. Mas o passo seguinte eu posso fazer diferente. Então eu acho que a gente não pode de forma alguma estar distante dessa mensagem do Cristo, de buscarmos ser cada dia humilde, de buscarmos amar, de aproveitar as oportunidades diárias para exercitar esse amor, né? E que os problemas, uns passarão, outros surgirão, outros continuarão. Mas o que ele nos deixou de ensinamento sempre será o caminho a ser seguido para resolver toda e qualquer questão. Então, a minha mensagem final é que a gente se mantenha firme na fé. Não é para pensar, não, esse mundo não tem mais jeito. Tem, porque o governador dele é Jesus. Exatamente. Então, a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. A gente tem que fazer a nossa parte, a nossa contribuição, nos mantermos firmes e fortes nessa esperança, nessa confiança e em prece. Para a gente, para o mundo, para o outro. Prece sempre. Isso. Para você. Pois é, né? Nesse banquete aqui, né? Fechando esse nosso encontro, um ano. E para nós, para mim, é muita gratidão. Porque o que a gente vem aprendendo em família, eu digo que o nosso evangelho no lar se transformou no evangelho aqui. É verdade, é verdade. Porque é um momento em família, né, que nós estamos aprendendo aqui com essa coleção maravilhosa, Fonte Viva, né, que nós queremos agradecer a vocês por essa confiança, né, que a gente poderia estar juntos fazendo esse trabalho. E de ter do outro lado ali, que às vezes não aparece, né, o nosso filho, e a gente poder estar exercendo esses ensinamentos do Cristo, né, levando para que chegue até vocês e para que chegue em nossos corações. Como Giane disse, nós precisamos vivenciar. E 2016 que está chegando, recheado de energias boas, né, porque o Cristo, ele nada mais
empolgante e fortalecedor do que dizer: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Coragem, né? E nós podemos transformar o nosso dia a dia em aprendizado, em energias positivas, com amor, exercendo todos esses ensinamentos nas coisas mais pequenas, que a gente às vezes nem imagina quanto nós vamos enriquecer o nosso ser e, logicamente, estarmos com o espírito de serviço no bem. Ok. Alguma coisa mais, né? Acho que agradecer, né? Agradecer a Deus, não só por este momento, que para nós é um momento assim que encerra a primeira parte da caminhada, né? De muitas partes, de muitos caminhos que a gente ainda vai ter aí para caminhar juntos. Mas agradecer também a vocês, né, por terem abraçado esse projeto. A gente sabe assim que eu sempre falo isso, né? Um trabalho, na verdade, a gente mede ele pela continuidade. Isso é um ponto assim que é fundamental. E a gente só inicia um projeto quando a gente tem de fato crença de que esse trabalho vai seguir adiante. Então vocês assim abraçaram essa ideia e tem sido na constância, no carinho, né, na forma com que vocês têm levado esse trabalho todas as quartas-feiras, né, para as pessoas que assistem, para as pessoas que depois veem no YouTube. Então, para a gente, assim, é um motivo de muita felicidade. E pedir a Deus que possa continuar abençoando, iluminando a família de vocês. O Humberto está mandando um abraço para vocês. O Humberto Pires. Abraço, Humberto. E pedir a Deus que abençoe, né, todas as famílias, que abençoe o nosso planeta. Pedir a Jesus que continue orientando aí os nossos passos. A dimensão da vida, ela tem uma proporção que a gente não consegue entender, mas é o que a gente falou, não tem nada fora da ordem, né? Está tudo dentro da mais absoluta ordem. E a gente aguarda que para 2016 possamos ter um ano mais fraterno, né? Um ano mais favorável, para que a gente possa ter a sequência aí do nosso trabalho e principalmente conseguir chegar ao coração das pessoas. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem, não só dentro de casa, mas também em sociedade. Né? Andamos assim muito carentes de sentimento. Então, que possamos colocar mais sentimento naquilo que a gente faz. Então, felizes, com o coração inflamado na fé, mantendo sempre o otimismo, né, e o trabalho no bem, porque, afinal de contas, como disse Jeane, lembrando, que Emmanuel lembrou e falou para nós, Jesus veio e está conosco. Obrigado pela companhia de todos vocês, um beijo enorme no coração e até semana que vem com mais um Página Aberta, às 21 horas, horário de Brasília. Um abraço a todos.